Sejam bem-vindos, seus crustáceos enferrujados. Sim, este é o segundo episódio da série em que a gente está aprendendo a linguagem Rust juntos, né? Nós estamos fazendo os exercícios do Rustlings, que mais ou menos seguem o livro do Rust, né? O livro base ali que ensina tudo. Nós já tivemos um episódio, vocês podem ver ele aqui se vocês quiserem. Ficou bem legal, tá? E a gente foi até o capítulo 4, a gente completou o capítulo 4, fizemos também um teste, né? Um quiz ali que tinha sobre isso, e a gente chegou até os tipos primitivos da linguagem, né? Os números, booleanos, um pouquinho das strings. E agora nós estamos indo para essa outra parte, onde a gente já está caindo direto nos vetores, né? Que não é, pelo que eu entendi, não é bem os arrays, né? Uma outra coisa. Imagino que a gente vai falar sobre strings. E eu sei que agora a gente vai começar a falar do quê? A gente vai começar a falar de gerenciamento de memória, de como a gente acessa a memória, que é aí que o bicho pega um pouco em Rust, que é aí que a coisa é bem diferente, a filosofia é um pouco diferente, e é aí que, né, digamos, a gente tem mais, inclusive, controvérsias. Então esse episódio aqui eu acho que vai ser interessante, acompanhem aí, e vamos nessa, pessoal, né, abra o seu terminal e pratiquem junto com a gente, vamos nessa. Mas antes, eu queria falar pra vocês, pessoal, vocês sabem que eles já apoiaram o canal aqui antes, e eles continuam apoiando, o pessoal da Insider, eu estou usando aqui a minha Tech T-shirt. E nesse mês de março, nós temos o mês do consumidor, tá, pessoal? Então vocês vão ter várias ofertas lá no site que vocês podem aproveitar para comprar as suas camisetas, né, calças, tem roupa íntima também, tem todo tipo de peça de roupa que vocês podem ver, olha, pessoal, já estou usando aqui há bastante tempo, já lavei várias vezes, a cor realmente não desbota, ela desamassa no corpo, ela não fica com odor, então é uma camiseta bastante em conta com questão da qualidade que ela tem, tá? E vocês têm que aproveitar as ofertas que eles têm esse mês, porque se vocês usarem as ofertas e o cupom Tecnologia e Classe, que tô colocando aqui embaixo, tá no link ali embaixo também, além de estar ajudando aqui o canal, vocês podem conseguir vários descontos excelentes para vocês terem aí a sua camiseta que não desbota, não tem odor, tá? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela Insider por apoiar o canal e vamos nessa aprender Rust. Aí outra coisa antes da gente começar, vocês me perguntam muito o que é essa fonte desse terminal aqui, né? Tem duas coisas aqui na realidade. Eu tô usando um projetinho que se chama Cool Retro Term, CRT, que é como se fosse terminal retrô, legal, beleza? Vocês podem procurar no seu gerenciador de pacotes, tem no GitHub, eu acho que eu vou deixar um link aqui no roteiro para esse vídeo ou no comentário fixado. E o nome dessa fonte é Terminus Modern. Tá? Que é a fonte que eu uso, tem outras fontes, mas é duas coisas. Vocês podem ver que ele tem uns shaders, uns efeitinhos aqui e tal, por isso que ele é tão bonitinho, né? Então só para vocês saberem. Vamos começar aqui, vamos lá para nossa pasta Rustlings e vamos rodar o comando Rustlings. Beleza, estamos no exercício vetores 1, vamos dar uma olhada lá o que está escrito, né? Ok, nós temos aqui uma função array_vec. Ela recebe nada de parâmetro e ela retorna. E deixa eu ver se eu entendo essa sintaxe aqui. Uma tupla é isso. Um array de inteiros de 32 bits com 4 posições. Será que é isso? Vamos tentar entender. E um vetor de inteiros de 32 bits. Aí ele faz let A, uma variável A, com um array com 10, 20, 30 e 40. Beleza. Aí tem um to-do aqui. Crie um vetor chamado V que contém os exatos mesmos elementos que o array de cima ali. Use o macro de vetor. Let V. Tá. Eu mais ou menos sei o que é isso, tá, pessoal? Mas eu acho que eu vou pegar a dica só pra gente entender, pra ver se eu entendo um pouquinho melhor isso aqui. Olha só, em Rust tem duas maneiras de definir um novo vetor. Uma maneira é usar vec _new, parece um construtor, né, do C++, para criar um novo vetor e usar o push para encher ele. Tá, então a gente na realidade poderia fazer vec new e daí dar um push de cada um dos elementos, eu imagino, né? A segunda maneira é usando vec, exclamação, abre e fecha colchetes, o macro, e definir os seus elementos dentro dos colchetes. Tá? Essa é mais simples e você sabe exatamente os valores iniciais. Aliás, pessoal, vocês tinham me dito, algumas pessoas nos comentários do primeiro vídeo, que aquela exclamação define um macro em Rust. Eu não sei muito sobre macros em Rust, vamos ver se a gente vai aprender aqui também sobre. Tá, então olha só, vamos, aproveitando que a gente está aqui, vamos fazer de duas maneiras, tá? A maneira difícil, pelo que eu entendi, vec, new, assim, e daí a gente pode fazer, que é vec.push 10,
né, v.push 20, v.push 30 e v.push 40. Vamos ver se isso aqui resolveu o exercício. VEC não é mutável. Você não pode usar mutável. Interessante, nós acabamos aprendendo algo a mais. Então, a gente já sabe, né? Quando a gente tem uma variável mutável, que a gente quer que seja mutável, a gente diz let mut. Vamos ver? Beleza. Eu esqueci de um ponto e vírgula. Obrigado, compilador de Rust. Obrigado. Tá, beleza. Na real funcionou e daí ele disse, por favor, use, pelo amor de Deus, use o macro aqui. Vamos usar o macro para ver. A maneira que eu queria ver se funcionava também era se dava para fazer algo assim. Peraí. Se eu posso fazer vec new e botar 10, 20, 30, 40. Talvez até pudesse botar a variável a ali. Funciona? Não, leva 0 argumentos. Então tá, não funciona. Então a gente vai tentar o macro de vetores aqui que nos disseram. Vec. Assim, vec. Funcionou. Funcionou. Aí ele disse, tá, tu não precisa do mute porque agora tu não tá mutando, né? A gente tinha feito mute antes. Legal, funcionou. Sinto que aprendi algumas coisas, né? Ainda tô um pouco confuso com essa sintaxe, mas vamos pra próxima. Tá, muitos warnings, vamos ir direto aqui para o exercício novo. Ok, vex2, nós temos uma função vecloop e nela entra uma variável input que tem uma referência, né? Eu não sei se eles chamam de referência isso, no C++ o e-comercial era referência, no C ele é o endereço de uma variável, né? Eu estou tentando entender no meu cérebro aqui que essas coisas funcionam. E a gente retorna um vetor de inteiro 32, tá? É uma referência, é um array de 32, retorna um vetor. Vamos ver. Ele faz um mut output de um novo vetor, que nem a gente fez antes. For element in input. Para cada elemento no input, ele faz multiplique cada elemento do input slice do pedaço do input por 2 e bote ele no valor de output. Tá, beleza, vamos tentar. Output.push, a gente acabou de fazer isso no exercício anterior, né? E a gente quer fazer element vezes 2. Será que isso funciona? Vamos ver. Tivemos erros aqui. Um valor do tipo vec32 não pode ser construído collect. Valor do tipo i32 não pode ser construído em iterador. Já está começando a ficar um pouco complicado para mim. Deixa eu ver se tem mais dicas aqui no arquivo antes da gente pedir a outra dica. Onde é que a gente chamou isso? Tudo. Aqui nós queremos multiplicar cada elemento por 2, mas com o iterador mapeando ao invés de manualmente puxar. Talvez isso esteja correto. Acho que isso aqui está correto, a gente só não fez o resto do exercício, tá? Deixa eu ver esse vec map exemplo. É assim que faz map, pessoal. Vocês estão ligados o que é map? Passa por cada elemento, modifica ele e retorna um novo, tá? Um exemplo de coletar o vetor depois de mapear. Nós mapeamos cada elemento do input, né? Um pedaço do input para ser o valor dele mais 1. Se o input é um array com 1, 2, 3, o output é um array com 2, 3, 4. Ele faz aqui input.iter para pegar um iterador. Isso aqui me lembra um pouco como algumas bibliotecas do C++ lá, quando a gente estava usando referência, funcionavam, né? .map, aí a gente pega o element assim, isso aqui parece sintaxe de Ruby, eu tô vendo todas as linguagens que eu conheço aqui, né? E daí ele usa aquela expressão estilo matemática, elemento mais 1 e esse ponto collect no final. Eu já vi o pessoal falando desse collect antes, eu não sei se eu super entendo isso, mas eu tô sendo bem honesto aqui com vocês, as coisas que eu não entendo ainda, que eu tô tentando pensar e entender quando vier, né? Pra gente botar numa gavetinha e voltar mais tarde. Beleza, isso não tem um erro, daí ele faz um to-do. Aqui nós queremos multiplicar cada um por 2, mas com o mapeamento de iteradores, ao invés de manualmente dar push, que nem a gente fez lá em cima. Veja o exemplo na função vecMapExemple, acabamos de ver. Então, input.iter igual, .map element, tá. E daí aqui é element vezes 2, sem nenhum return, sem nada, porque ele é uma expressão, né? Vamos ver. Tá, era isso. Beleza, essa sintaxe aqui é meio fofinha, meio bonitinha, assim. Me lembra um pouco que o Ruby faria umas linguagens funcionais e tal.
Beleza, estão aqui os casos de teste aqui embaixo. Vamos pro próximo. Move semantics, semânticas de mover. Eu acho que isso aqui a gente vai começar a mexer na memória. Vamos lá. Beleza, o que é que nós temos aqui, né? Arrume o erro do compilador nessa função. FillVec, né? Encher vetor, ela recebe um vec i32 e ela retorna um vec i32. Ela cria uma variável vec aqui dentro, ele dá shadow, né? Da variável. Não acho legal isso aqui, né? Mas ele dá shadow da variável que vem dentro da função vec. Ele faz um vec.push 88 e retorna o vec. Ah, tá dando um erro de compilação nisso só. Vamos ver qual é o erro então. Não pode borrow, né, emprestar como mutável. Porque, tá, considere mudar essa variável para mutável. Será que funciona? Porque veio como parâmetro e não veio mutável como parâmetro. Aí a gente dá a shadow da variável, a gente redefine o mesmo nome aqui e bota a coisa dentro. Vamos ver. Eu acho que isso vai dar erro, hein, pessoal. Não, deu certo. E aí, expert de Rust? Pera aí, a gente recebe como parâmetro um vec, a gente dá shadow nele aqui dentro e dá push de uma coisa do vec. Vamos só dar uma olhada. Tá, ok. Vamos definir um let v aqui. E vai ser um vetor com 1 aqui dentro. E daí a gente faz fillVec de v. A gente passa o v. E a gente faz print. Será que a gente consegue fazer esse print ln disso aqui? Vamos só ver. A sintaxe do print ln tem que ter isso aqui a mais, espera aí. Tem que fazer tipo uma interpolação de string, né? Não dá pra formatar dessa maneira. Como é que eu formato dessa maneira aqui? Ah, eu acho que eu posso fazer de uma maneira mais fácil, que é fillVec de 0. Eu posso fazer assim? Ah, ops. Aqui é vec. Tá, beleza. Eu dei fillVec e pedi o elemento 0 e ele é 1. E se eu der o fillVec de elemento 1, ele me retorna 88. Mas se eu der fillVec aqui em cima, ó, pega a visão. Se eu der fillVec aqui em cima, modifiquei a variável v ou não? Se eu fizer v de 1 aqui, dá 88? Dá erro? O que eu acho que está correto, porém não sei explicar por quê. Quando a gente passa... Ah, tô tentando entender ainda. Quando a gente passa, a gente não pode usar ele depois, é isso? Ele dá erro? Esse parâmetro fica dono do valor. Considere clonar se o custo de performance é aceitável. Tá, beleza. Então, assim, ó, o pessoal que entende mais de Rust, eu acho que a gente vai ver isso mais tarde, porque eu lembro de ter lido isso. Ele me deixou modificar uma variável dentro da função, ok? Mas como ela não era mutável lá fora, ele dá erro quando eu uso porque eu modifiquei ela, é isso? Eu entendo porque que as pessoas gostam e porque as pessoas desgostam de Rust. Porque assim, ó, se for isso que eu tô entendendo... Eu tentei fazer ser mutável aqui, não. Se for isso que eu tô entendendo, parece interessante. Ele não te deixa fazer umas bobagens, mas ao mesmo tempo, por que eu ia querer fazer isso em primeiro lugar? Mas eu tô tentando entender ainda, porque faz sentido. Eu tentei fazer uma barbaridade ali e ele, tipo, não, isso não funciona, dá esse erro, mas não é super claro e eu talvez esteja entendendo errado, mas vamos continuar. Acho que é pra isso que a gente tá fazendo esses exercícios juntos aqui. Ok, semânticas de move 2. A gente tem a mesma coisa, ele faz uma coisa ficar mutável e daí dá um push do número para dentro. Nos testes tem o to-do, faça com que os vetores vec0 e vec1 sejam acessíveis ao mesmo tempo para corrigir o erro de compilador. Vamos ver o que acontece aqui. Vec0, ele cria um vetor 22, 44, 66 e o vec1
ele usa o fillVec no VEC0. Então, ele está nos retornando um vetor com 88 no final. E qual é o erro que a gente está dando? Vamos tentar entender, né? Vamos... aqui. É por isso que as pessoas não gostam. Porque olha o tamanho desse erro de compilador aqui. Você move aqui, ele está dizendo, VEC0 tem o tipo VEC32 que não implementa cópia, tá? Isso aqui é parecido com C++, com C e tal. Quando tu passa uma coisa que é uma estrutura complexa e ela não assume que quando tu passa como parâmetro tu vai copiar ela. Com os tipos primitivos do C, né? E eu imagino que do Rust também, que a gente viu, talvez eles entrem mais detalhes aqui ou entrem no livro, ele sabe fazer uma cópia de um número para outra posição de memória. Então, quando tu passa o parâmetro, ele faz isso por cópia, eu imagino. Aqui ele está fazendo por referência, ou seja, ele deve estar passando o endereço ou alguma maneira que o Rust referencia isso dentro da estrutura de dados dele. E daí ele está dizendo, beleza, mas tu passou aqui, tu usou depois, tu moveu esse valor... Entendi, tu moveu esse valor para dentro da variável VEC lá e ele foi modificado. E daí tu usou ele mais para frente, o valor antigo, interessante. Tá. Considere mudar o parâmetro da função fillVec para pegar emprestado se ser dono do valor não é necessário. Tá. Este parâmetro VEC32 fica dono do valor. E daí ele disse, tá, beleza, tu pode fazer um VEC0.clone, tu pode fazer uma cópia do valor original, porque daí essa nova cópia... a função vai ficar dona dela, mas a tua cópia antiga não vai ser a mesma que ela modificou. Isso eu consigo entender. E nota, pessoal, eu tô achando interessante isso, porque, tá? E eu sei que tem várias pessoas que não gostam de Rust e talvez eu esteja perdendo vocês aí, né? Mas enfim, o meu interesse não é, sei lá, evangelizar vocês aqui. Mas... quando a gente está debugando erro de memória, quando a gente está pensando sobre a memória, a gente tem que ficar fazendo esse malabarismo na nossa cabeça. De tipo, olha só, cuidado para não modificar um valor que tu está passando como uma referência, porque se alguém modificar ele no meio do caminho e eu quiser usar ele mais para frente, ele vai estar diferente e eu não vou saber. Por exemplo, porque a modificação não aconteceu aqui no meu código, aconteceu num código que estava dentro de uma função. Então eu acho que é por isso que eles têm todo esse sistema complexo para não deixar esse tipo de coisa acontecer. Mas tá, vamos ver. Ele só disse, faça o compilador funcionar. Eu vou usar a sugestão dele, que é esse clone, né? Que daí, de novo, a gente cria um vetor 0 aqui, a função fillVec modifica o vetor que a gente passa como parâmetro. E daí, quando a gente usa o vetor 0 aqui depois, ele dá um erro dizendo, pô, a função fillVec ficou dona disso porque ela foi lá e modificou. Logo, enfim, tá suja essa variável, tu não deveria usar porque pode ter um valor que tu não tá esperando ali. Só que daí, quando a gente faz um clone desse valor, uma cópia, ela não modifica o vetor 0, ela modifica a nossa cópia e é uma coisa totalmente diferente. Acho que isso resolveu. Se eu tivesse falado 2 horas para não resolver, ia ser esquisito. Vamos ir para a próxima e ver o que tá rolando. De novo, a função fillVec corrige o erro do compilador na função sem adicionar nenhuma linha nova, tá? Eu imagino que a gente não vai modificar a semântica dessa função que está fazendo esse negócio de modificar, né, o array. Semântica de movimento 3, VEC0 é igual ao outro, VEC1, ele usando fillVec no VEC0, e aqui ele está dando assert equals... Tá, beleza, que erro que está acontecendo aqui? Estou tentando entender, vamos ver o que o compilador diz. Não pode pegar o VEC como mutável, não é declarado como mutável. O VEC puxa 88, não pode pegar ele emprestado como mutável. Beleza, eu acho que isso devia estar acontecendo desde o início. Por que isso não estava acontecendo desde o início? Vamos tentar entender direito aqui. Considere mudar para ser mutável. Vamos tentar entender por que isso não acontecia desde o início. Ah, claro, porque ele estava fazendo um let mut antes, né? Sim, tá, ele estava fazendo let mut vec, fazendo o shadow aqui, dizendo que a variável vec era mutável, e eu estou imaginando que isso, né, de novo, fazendo a pergunta aí para quem já mexe mais tempo com Rust, é a mesma coisa que fazer isso. A gente diz sim, tu vai nos passar um valor por referência e ele vai virar mutável aqui. O que... Vamos ver se funciona. O que eu estou tentando entender ainda, se faz sentido na minha cabeça, pessoal, é como é que se a variável não é mutável fora, tu pode passar ela como parâmetro para um negócio que é mutável. Isso, para mim, me dá maus sentimentos. Deixa eu fazer um teste aqui. Será que a gente pode fazer let const vec de 0
E daí tem que botar o tipo também, né? Quando é que é. Então é vec i32, assim. E daí vamos ver o erro que dá. Const e let são... a gente não precisa de let const, a gente só bota const, faz sentido. Olha a erraiada que deu. Alocação não é permitida em constantes. Tá. Eu acho que eu peguei o cara errado pra testar aqui. Talvez a gente possa fazer assim. Talvez a gente possa não botar um valor default. Não, a gente precisa de um valor default. Será que... Tá, ó. Vec. New. Beleza. Tá. E o warning, as constantes tem que ter nome em caixa alta, beleza. Tudo bem. E daí ele funcionou, gente. Isso tá me deixando confuso. Se alguém entende melhor, explica. Porque assim, ó, eu disse que o valor é constante lá fora, aí tu bota ele dentro de uma função que diz que ele vai ser mutável e não dá um erro de tipo. Porque vocês podem ver que deu um erro aqui só porque o valor tá diferente do que a gente imaginava. Mas não sei, povo. Pode ser também que o fato de eu estar usando um vetor e sei lá, o que é constante nele não é os elementos, é o endereço, a referência, não sei, tá? Mas vamos continuar aqui, deixa eu só corrigir essa minha lambança, porque ele precisa compilar certinho para continuar. E vamos ver se a gente aprende mais sobre isso. Semântica de movimento 4. Corrija o erro do compilador apenas reordenando as linhas no teste. Não modifique, né, ou coloque nenhuma linha nova. O que a gente está vendo aqui? Let multi de x, ele cria um vetor novo que é mutável. Aí ele faz um let y, que tem um e comercial multi de x, e tem um z, que tem um e comercial multi de x, tá? O que quer dizer esse E comercial quando a gente está falando de um vetor e quando a gente está falando de multi? Não sei ainda. Eu acho que eu vou pegar a dica para ver se eles me explicam. Y.push de 42, depois ele pega a variável y que está usando, que está referenciando x, pelo que eu estou entendendo, e coloca 42. Depois ele pega a variável z e coloca e dá push no 13, que a princípio os dois estão apontando para o mesmo vetor. E daí ele testa se o vetor original, ó, isso que é interessante, tem 42 e depois tem 13. Vamos ver qual é o erro de compilador que ele dá aqui e eu acho que eu vou precisar da dica. Não pode pegar emprestado x como mutável mais de uma vez. Mais de uma vez. Let y, né? Esse y aqui foi a primeira vez que tu pegou emprestado. Let z, essa foi a segunda vez que tu pegou emprestado. E daí o primeiro empréstimo tu usou aqui no 42, tá? Vamos dar um H, eu acho que eu sei mais ou menos como é que a gente pode corrigir isso, mas eu quero pegar a dica. Pense sobre, né, o intervalo em que cada referência mutável está no escopo. Ajuda a atualizar o valor de x imediatamente que a referência mutável é pega. Não sei se é bem isso que ele quis dizer, eu talvez tenha traduzido mal. Leia mais sobre referências mutáveis no livro. Acho que eu vou ter que ler mais tarde, mas vamos tentar pensar aqui um pouquinho, ó. Eu acho que o que ele está querendo dizer é que assim, a gente não pode ter duas referências mutáveis para o mesmo objeto se a gente vai querer usar mais tarde, né? Olha só, por exemplo, a gente faz uma referência y e aqui a gente vai querer poder modificar o objeto. Aí a gente usa o y aqui na frente. Só que antes a gente fez uma referência a z e daí a gente usa o z também depois do y. Então, se a gente fizesse o uso do y antes, pega a referência y, usa a referência y, pega a referência z, usa a referência z. Será que isso aqui funciona? Era isso aqui que funciona. Então, pelo que eu entendi, tu pode ter, na realidade, mais de uma referência mutável para uma variável. De novo, me parece que talvez fosse um pouco Chernobyl fazer isso. Tu não quer fazer isso, mas tu pode. Mas, se tu tiver uma nova referência que tu pegou, tu não pode mais usar a antiga. Ele invalida ela para ti. Interessante. E, de novo, o que parece interessante desse tipo de coisa é que acontecem como erros de compilação, né, pessoal? Então a gente pegaria isso antes do nosso programa estar rodando, enquanto a gente está compilando, o que é um pouquinho interessante. Semânticas de movimentação, né? 5, vamos lá. Tem um macro aqui, que eu não sei o que é,
Beleza? Não sei se eles vão nos explicar, mas vamos ver que tem um to-do. Conserte os erros de compilador sem mudar nada, exceto adicionar ou remover referências, tá? Se chama referência ao caractere comercial, tá? Tem uma função getChar aqui, que está dizendo não deveria ser dono. Data de string retorna um char, e daí ele faz o quê? Data.chars, né? Eu imagino que deve separar em caracteres a string. .last, deve pegar a última. .unwrap, não sei direito o que é isso. Deve ser alguma coisa que deve converter, talvez, para um formato que vira um caractere, porque ele tem que retornar um caractere. Deve estar dando erro, não deveria ser dono. O que eu acho, tá? Quando a gente passa um negócio que é um objeto inteiro, e daí tu pode modificar ele dentro da função, que nem aconteceu quando a gente estava o vetor, ele está chamando isso de ser dono do negócio. A tua função fica dona dessa memória, né? E eu acho que eles usam esse negócio de dono, de empréstimo, para tu saber que assim, se tá com a outra função, se tu modificar depois, se tu precisar usar depois, ele vai te dizer que tem alguma coisa errada, porque tu não pode confiar no que tá dentro daquilo ali. Então o que eu acho é que a gente, tô chutando aqui, pode estar errado, a gente vai botar um erro comercial para ver se ele desvira, ele não fica dono quando a gente bota uma referência aqui. O problema é que tem outros erros aqui pra frente, né? O que nós estamos vendo? String uppercase, tá. Eu acho que, deixa eu só retirar isso que eu fiz pra gente ver se a gente corrigiu o primeiro erro. Ah, tá aqui embaixo, ó. Ele fica dono, considere clonar. Tá, vamos... Mas não é isso que eu acho que ele quer que a gente faça. Vamos colocar o e-comercial. Ah, e daí quando a gente passa o parâmetro, a gente usa o e-comercial no parâmetro também, que nem no C ou C++ que a gente passaria o endereço da variável, uma referência para a variável. Acho que eu tô entendendo. Até o compilador disse assim, ó, tu tá querendo uma referência, mas o teu parâmetro tu passou um negócio, e daí ele disse, considere emprestar aqui. Eu não sei se isso seria fazer o contrário, vamos ver aqui embaixo. Get char, aí agora eu acho que a gente pode, né? Ele disse que a gente podia botar e-comercial. Então, beleza. Ó, sumiu um monte de erro. Agora só tem esse no string uppercase, e vamos ver o que tá acontecendo no string uppercase. Deveria ser dono. Tá, então, ó, tira isso aqui e tira isso daqui, tira o e-comercial. Funcionou. Tá. Ah, e olha só, o print ln a gente pode botar uma variável, assim, já tinha esquecido, a gente viu isso no último episódio. Tá, então de novo, a gente tá entendendo que quando a gente passa uma coisa para modificar dentro, e ele fez um data uppercase aqui, né? Será que se a gente der o print ln de data aqui fora, vai dar erro? Ops. Eu acho que vai dar erro, né, pessoal? Sim, dá erro, tá. Então é mais ou menos isso. O que eu gosto desse exercício é isso. A gente tá repetindo várias vezes pra gente tentar entender uma coisa. Como string uppercase modificou meus dados usando to uppercase, né? Ele botou uma variável mut aqui. Ele virou dono disso. A gente não usou a referência, né? O designador de referência. Ele virou dono disso. Quando eu tento mexer nesse dado depois, ele dá erro. Ele disse, ó, tu não é mais dono disso, tu não pode mexer nisso. E se a gente fizesse de outra maneira aqui, né? Passando por referência ali em cima, ou fizesse .toClone, que é para fazer uma cópia dos dados, ou seja, ele vai estar virando dono de outros dados e não dos originais, tu ainda pode usar. Beleza, vamos para a próxima. Agora nós estamos no capítulo 7, Structs. Né? Structs é que nem tem no C também, e em C, Struct é só um aglomerado de dados, né? E no C++, que tem orientação a objetos, structs viram basicamente a base das classes do C++, então ela tem ainda o que eles chamam da contiguidade dos bytes, né, que estão ali dentro, porém elas têm um monte de coisa a mais, tu pode usar a herança das classes, tu pode definir métodos e tal. Vamos ver se Rust... O que o Rust tem de cada um, né, ou até se tem influência de outras linguagens, eu não estou muito ligado, mas então vamos ver. To do. Tá, beleza. Adicione campos que testam. Que o teste regular structs lá embaixo, beleza, espera. Que tipos esses campos deveriam ter? Quais são os mínimos e máximos para cores RGB? Tá, eu sei. Eu sei, mas eu vou deixar para vocês aí do chat me dizerem, né? Vamos ver. Color, tuple, struct, dupla de cor. Uhum.
Adicione a cor das tuplas e struct unit struct, tá? E tem um macro aqui, alguma coisa que eu não sei o que é. Vamos pro to-do aqui de baixo. Regular structs, né? Instancie uma struct regular. Ah, beleza, tá. Ele tem red, green e blue. Tá, eu não tô ligado na sintaxe. Vamos pedir ajuda para os universitários aqui. Rust tem mais de um tipo de struct, 3 na realidade. Todas as variantes são usadas para colocar dados relacionados juntos. Tem os structs normais, esses são coleções nomeadas de dados relacionados guardados em campos, beleza? Structs de tupla são basicamente tuplas com nomes. Ah, tá. Lembra que a gente falou que as tuplas de ponto 1, ponto 0, ponto 1, ponto 2 era meio feio? Tá, então tu tem uma struct de tupla que é basicamente uma sintaxe para tu definir tuplas com nomes, que eu acho que é melhor. Finalmente, unit structs. Essa não tem nenhum campo e são úteis para generics. Não sei ainda. Generic é aquele negócio de definir tipos customizáveis, né? Eu não sei direito. Acho que a gente vai precisar de ajuda quando isso chegar mais tarde para a gente entender. Se você quer entender como é que é structs, dê uma olhada no livro. Acho que a gente vai ter que olhar o livro porque eu não sei direito como é que seria a sintaxe. Vamos lá. Definindo e instanciando structs. São similares às tuplas, vamos ver. Tá, era isso que eu queria. Struct, nome da struct, abre e fecha chaves e o nome da variável e o tipo separado por vírgula. Meio que faz sentido, é que nem declarar as variáveis, mas a gente precisava saber, né? Então, olha só, é red, green, blue, né? Então, vamos fazer assim, red, e daí o tipo é o quê? Me diz aí, chat, de quanto em quanto vai as cores do RGB no computador? Geralmente, né, de 0 a 255, que é o quê? 8 bits. Então, é um unsigned, porque não tem sinal, não tem negativo, 8 bits, o 8. Acho que é isso. Se tiver errado, sempre me sinto mal, né, que eu tipo fico assim, aqui chat, é assim que eu faço. Tá desse jeito, né, daí eu vou digitar e o compilador vai dizer, não, na real, tá errado. Acho que é isso, pessoal. Vamos salvar aqui. Foi embora o erro? Ah, sim, a gente tem que definir ela lá embaixo, né? Vamos ver se tá correto aqui, ó. Tá, e faço uma struct. Então, let green. E green seria uma struct. Que como é que a gente cria ela? Vamos voltar pro livro aqui. Como é que a gente usa? Let, o nome da variável. E daí é uma sintaxe muito parecida. O nome da struct, abre colchetes e bota os valores ali. Parece um objeto num JavaScript, num Python da vida. Era o que? Color, regular struct. Red 0, green 255 e blue 0, né? Se vocês não sabem como é que funciona cores RGB, é assim, a gente bota quanto de vermelho, quanto de verde, quanto de azul tem, e as 3 cores básicas é tudo a cor no máximo, ela mesma no máximo e as outras no mínimo, daí isso aqui é um verde bem lima, assim, super forte. Ah, sim, ele tá dizendo falta um ponto e vírgula aqui. Passou? Acho que sim, estamos na linha 42 errado agora. Beleza. Struct de tupla. Tá, peraí, essa aqui é assim, let green. E daí a gente faz uma tupla. 0, RG, 255, 0. Isso? É, parece que só temos um erro agora, tá. Então é isso, deixa eu dar uma olhada aqui em cima. Adicione os fields que o campo tupla structs. Eu acho que eu não fiz o que precisava aqui, vamos voltar pro livro, pessoal. Sabia que ia ficar um pouquinho mais complicado, mas por favor, tentem acompanhar comigo aqui, porque eu tô tentando, né, na maior honestidade, não pular muitos passos. Usando structs de tupla. Beleza. Struct, o nome e só os tipos. Legal. Tá. Eu vou explicar pra vocês. Eu ia dizer, mas não é só a mesma coisa que fazer uma tupla, mas tem duas vantagens. Vocês viram que ele fez uma struct ponto, assim, a coisa mais comum, sei lá, você está na faculdade fazendo um código que calcula o Pitágoras lá e tal. Vocês botam os pontos, tá ligado? Que calcula não sei o que do triângulo. Ele criou, até o exemplo dele é a cor. Ele criou
uma struct que tem 3 membros, expressada como uma tupla. Eles não têm nome dos membros, agora que eu entendi, ele é ponto .0, ponto .1, ponto .2, mas eles têm os tipos, e daí quando tu instancia a variável, tu faz ali embaixo, ó, color, e daí coloca os 3 valores, então tu pode ter uma questão de tipagem, sabe? Porque se tu tentasse usar uma função que recebe um ponto, e tu mandasse para ela uma color, uma cor, ele daria um erro de tipo. Ele diria, olha, eu precisava de um ponto aqui, mas tu mandou uma cor. Mesmo que sejam 3 números iguais. Mesmo que seja uma tupla com 3 números iguais. E, enfim, isso pode detectar erros de lógica para ti, né? E quem já usou bastante C e C++ sabe que essas linguagens, a gente faz muita coisa disso, e a saída, né, dos mais ousados é fazer o quê? Um cast de um tipo por outro. Será que o Rust deixaria a gente converter uma cor para um ponto sem fazer um pacto com o demônio, sem, tipo, ter que fazer 30 formulários? Não sei. Mas agora eu entendi mais ou menos o que é isso. Vamos voltar para cá. A gente vai fazer color tuple struct desse valor, e aqui em cima a gente vai botar o tipo, beleza. E são 3 tipos U8. U8. Acho que deve funcionar igual. Eu tinha feito certo, mas não era a solução que eles queriam, né? E estamos na última agora. Instancia uma struct unit. Let unit struct. Eu não sei o que é. Pelo que eu entendi, ela é uma struct que não tem nada dentro. Porque olha só, não tem. Vamos pro livro. Units like structs without any fields, sem nenhum campo. Você pode definir structs que não tem nenhum campo. Elas são chamadas unit-like structs porque elas são similares a abre e fecha parênteses, que é aquele valor vazio, né? Ele foi falado quando a gente estava falando de tuplas. Elas podem ser úteis quando você precisa implementar um traço em algum tipo, mas você não tem nenhum dado que você quer guardar no tipo mesmo. Nós vamos discutir traços no capítulo 10, beleza. Struct always equal. Tá, então me parece, o que eu tô entendendo? Sabe quando vocês têm que criar no C++ ou no JavaScript várias funções, tu tem que, assim, tem que rolar um erro aqui, e daí eles dizem, cria um objeto de retorno de erro que a gente pode testar se é o objeto tal. E daí esse objeto é só um nome da mensagem de erro. A gente poderia usar uma struct que não tem nenhum dado e ele é só o nome dele? Será que é para isso? Mas eu acho que é isso, tá? Então, olha só. É só a gente botar o nome da struct dentro. Então, unit struct. Dentro desse unit struct. É isso. E daí ele, inclusive, mostrou uma maneira de formatar. Eu ainda não sei usar esses macros aqui. Mas ele tem esse format, exclamação, e ele passa a variável unit struct e ele imprimiu o quê? Ele não imprime nada, ele testa aqui. Unit structs são divertidas. Tá, ele pega o nome da struct. Acho que tô entendendo. Cada vez mais eu tô começando a ficar assim, acho que estou entendendo. Vamos continuar. Structs 2. Struct order. Compra, né? Eu achei que era ordem, mas é nome, ano, feita pelo telefone, feita pelo mobile, feita por e-mail. Tem um booleano para cada uma dessas. Número do item, que é um número unsigned, né? Sem sinal de 32, e count de contagem de 32. Temos uma função cria venda, né? Order. Cria pedido, isso aqui. Vamos ver aqui o que a gente tem. Tudo. Crie seu próprio pedido usando a sintaxe de update e template acima. Seu pedido, tá. Tá, então a gente vai usar esse create order template. E ele retorna uma order que ele cria. E ele faz um nome Bob. Eu ainda não entendi o que é esse string from direito, que a gente já viu isso em outro exercício, eu acho. Mas daqui a pouco a gente tá chegando nas strings, né? Tá, e ele preenche tudo. Então vamos ver aqui. Let your order create order template. E quais erros a gente teve? Bob é diferente de Hacker in Rust.
Porque o teste aqui embaixo que é a hacker in Rust. A gente só modifica? Tipo, a gente faz assim. Your order ponto name igual a hacker. Ops. Hacker in Rust. Será que isso vai dar certo? Ah, tente usar um toString, porque esse valor aqui... como é que tá definido? Tá definido como string, né? E não como referência str. Ainda não sei a diferença. Mas tá, beleza. A gente tem que fazer esse string from, né? Que nem eles usaram antes. Dá uma olhada. Ah, você não pode dar assign. Porque ele tem que ser mutável. Tá, então na realidade eu acho que eu tô complicando um pouco aqui, porque a gente poderia só modificar aqui, ó. Hackers in Rust. Ele não tá dizendo que a gente não podia modificar aqui, né? Ah, é hacker in Rust. Funcionou. Ah, e daí a outra tá errado. Esperava 1, mas veio 0. É essa contagem aqui. Funcionou, beleza. Vamos dar um H aqui, porque pode ser que eu tenha resolvido da maneira errada. Não me liguei. Criar novas instâncias numa struct é fácil. Tudo que você precisa é colocar um valor nos campos. Tem atalhos que podem ser usados ao invés de colocar uma struct. Eu acho que eu sei o que ele tá falando. A gente pode fazer tipo aquela coisa de desestruturar o objeto. Vamos dar uma olhada no livro. Tá, eu já tinha visto isso. Olha, a gente pode pegar uma struct, tem uma struct user 1, que eu não sei cadê, ele não mostrou, mas a gente pode usar dois, né, tipo ponto user 1 e só adicionar um campo. Acho que era isso que ele queria que a gente fizesse. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Estamos no inicial, tá? E daí aqui a gente faria assim, ó. Cria uma struct nova. E daí a gente desestrutura esses campos e a gente coloca name string from hacker in Rust e count 1. Será? Esperava um identificador. Ah, sim, porque a gente precisa botar o nome da string, que é order, da struct, né, que é order. Ah, tá. E tipo, ele tá dizendo que tu botou um ponto e vírgula aqui. Não é um ponto e vírgula, é nada. E faltou um ponto e vírgula aqui no final. Beleza. Obrigado, compilador, por segurar minha mão. Pronto. Tá. Aprendemos algo a mais agora. Estamos no Structs 3. Structs contêm dados, mas também podem conter lógica. Mais ou menos o que eu estava pensando antes, que quando eu estava falando, sei lá, de orientação a objeto, né? Mas vamos ver aqui. Struct pacote, país de envio, string, país de recebimento, string e peso em gramas, né? Unsigned 32 bits. Implementação, esse impl eu imagino de pacote. Função new, fn new, recebe sender country, recipient country, weight in grams, retorna self. Primeira vez que a gente vê isso aqui. Self com maiúsculo, que deve ser o próprio objeto, certo? Se peso em gramas menor que 10, panic, que é esse macro que eu já vi que quando ele chega nisso o programa para, né? Ele diz, não posso mandar nada menor que 10 gramas. E daí ele retorna um self. Tá, ele retorna uma struct, então ele ainda cria struct assim. É uma mistura interessante do que parece ser orientação a objetos com o que eles têm de structs. Tudo, adicione o tipo de retorno correto para a função de assinatura, tá? Olha, is international é internacional, ele recebe uma referência para self e tem que ter um valor de retorno. O valor de retorno é booleano, né? É internacional. Bool. Veja os testes que usam esse método para saber se o pacote é internacional. Vamos ver.
Aqui, is international. Sender country, recipient country. Sender country é Canadá. Recipient country é um clone do sender country, ou seja, Canadá é Canadá. E ele está dizendo, espera que is international seja falso. Not is international. Tá. Tá, beleza. Como é que a gente recebe um self, né? Então, como é que é? Será que a gente faz assim, tipo, self.sender country diferente, né? País de envio diferente de self.recipient country. Será que é isso? Sem ponto e vírgula, sem return. Acho que funcionou. É que tem muita coisa no mesmo teste, mas a gente já foi pro próximo aqui. Get fees, né? Pegar taxas. Adicione o tipo correto de retorno para a função. Calcule a taxa do pacote. Ele falou como é que a gente faz isso? Vamos ver os testes. Get fees, tá, ele recebe cents por grama. Que tá, cents por grama, eu devia ter lido aqui. Então ele retorna, U32, ele deve retornar U32 também, certo? A taxa não pode ser negativa, a taxa tem que ser 0 ou maior. E a gente vai retornar self.gram, como é que era? Weight in grams vezes cents per gram. Certo? Certa a resposta. Vamos ver o H, porque eu acho que eu perdi algo. Praise International, que faz um pacote de ser internacional. Beleza. Para get fees, tem um parâmetro adicional. Sim. Deu uma olhada no livro. Tá. Acho que a gente não precisa ler o livro por causa dessa. A gente fez. Então tá. Então olha só. É uma referência. E a gente usa o pontinho para acessar os membros ainda quando ela é uma referência. E eu acho isso interessante porque em C, né, em C++, quando a gente está usando referências é diferente do que a gente está usando valores que a gente diz copiados, né, ou variáveis que estão com o valor ali dentro mesmo. No C++, quando tu usa aquele tipo e-comercial que ele chama de tipo referência, é diferente, né? E fica aquela confusão, porque no C tem o tipo ponteiro, no C++ tem o tipo referência, aqui nós temos a referência do Rust, e ela funciona um pouquinho diferente desses dois, eu imagino, né? Mas enfim, coisas que estamos notando. Próxima, enumerações, né? Enums. Acho que esse vai ser o último que a gente vai fazer hoje. Vamos dar uma olhada. Tudo, defina os tipos usados nas mensagens abaixo. Enum message, e daí ele tem message, resize, move, echo, change color e quit. Tá. Vamos dar um help. Eu não sei a sintaxe. Não tem pistas dessa vez. Tá, deixa eu ver. Resize. Tá certo? Ele deu um erro no move. Acho que é isso. Resize, move. É que nem definir enum em outras linguagens. Eu lembro que a única coisa que a gente fazia em C, às vezes, era isso aqui, ó. Tipo, tu botava um 0, porque daí o teu enum, ele tinha valores de 0 até tal valor. Mas eu acho que não precisa, até porque não é a melhor prática de todas, tu saber qual valor tem no teu enum. O enum, ele não é para representar um valor, ele é para representar uma ideia, né? Representar uma coisa que se chama resize, que tu pode passar como parâmetro, eu imagino, né? Um valor criado. É isso, tá? O que esse código fez aqui, só para eu entender, porque ele tá imprimindo o nome das coisas. Ele fez print ln. Tem esse negócio. Interessante isso. 2 pontos e interrogação. E isso formata corretamente esse message.resize e ele imprime o resize, é isso? Queria tentar entender. Isso aqui me parece uma magia arcana tipo printf. Vocês já estudaram como é que é o printf, scanf do C? São tipo as funções mais pica, tá ligado? Elas fazem tudo assim. Fazem tudo sozinhas. Deve ser uma implementação muito foda. Eu nunca li a implementação. Mas isso aqui tá me parecendo uma outra magia arcana desse estilo. Enums 2. O que nós temos aqui? Aliás, eu não tenho falado isso, mas ele tem esse derive debug aqui. Eu imagino que ele deva imprimir mais coisa pro compilador. Não sei direito o que é isso. Quem é mais do Rust? O que são essas coisas que parecem uns defines / os macros do C que ele bota às vezes?
Tá fazendo uma struct ponto x e são unsigned 64 bits, né? X e o y, beleza. Enum message defina as variações diferentes de mensagem. Tá. E daí ele fez uma implementação de message. Então, assim, o enum, ele na realidade é muito parecido com a struct mesmo. Ele é um tipo novo que a gente define. E da mesma maneira que na struct a gente podia fazer uma implementação e botar funções, né, que eu não sei se a gente chama de métodos ou funções, porque não tô ligado como é que o Rust chama. A gente botou uma dentro dessa message que é um enum. E aqui dentro tem um call de self e ele imprime o self formatado. Acho que é isso. Defina as variantes, tá. Eu não sei o que são as variantes, tá. Aqui embaixo ele faz messages. Message resize, message move, message echo, message change color e message quit. É para cada uma das messages, for message em referência de messages. Porque é um array. Pô, tem várias coisas que eu não entendo ainda. eu fico sempre aquele meme do ainda tenho muito que aprender, sabe? Com a mochilinha nas costas. Mas beleza. Então, é o mesmo que a gente definiu na última. Vamos definir algumas coisas aqui. Resize, move. O que mais tinha? O último era quit. Echo e change color. Deixa eu ver. Não tá correto por quê? Porque resize não tem campo with. E realmente ele tá fazendo assim, resize, tá tipo definindo uma struct width height, move tá usando uma point, echo tá usando uma string. Vamos pedir ajuda. Dica: você pode criar numerações que têm diferentes variantes com diferentes tipos, como structs anônimas, structs, uma string, tuplas, nenhum dado, etc. Como é que a gente faz os tipos? Tipo assim, echo era uma string, né? Assim, string. Vamos ver se ele... Vamos dar uma olhada no livro. Estamos nos enums aqui. Tá. Esse aqui é exatamente que nem a gente fez. Ele define IPv6 e IPv4 aqui. Beleza. Struct, ó. Tá, uma struct usa um enum como um tipo, beleza. Tá, não é isso que a gente quer. Enum IP address. V4, que é uma string. Então ele é uma enumeração de tipos diferentes. V4 é uma string e V6 também é uma string. Então a sintaxe é parênteses string. Vamos lá. Meio inconsistente essa sintaxe com o do resto. Eu não sei se com o tempo vai fazer sentido pra mim, mas por enquanto eu não tô conseguindo pegar ainda. E daí eu vi coisas que eu vi. Move, ele recebe um point. Então é assim, move point. Vamos ver. Tá dando um erro pro resize, que a gente ainda não fez nada, e um pro change color, tá? Estamos matando a pau aqui. A gente tem uma change color é uma tupla de 3 valores. Será que a gente pode fazer... sim. O 8, o 8, o 8, assim. Tá dando só erro no resize. O resize como é que a gente faz? A gente faz um... Ele tem width, height. Será que a gente pode definir aqui dentro? Deixa eu dar uma olhada no livro. O bom, pessoal, tá começando a ficar desafiador, né? Mas se vocês gostam de ler, e quem é que gosta de ler, né? Quando eu tava na faculdade eu gostava de ler livro de programação. Ele meio que foi feito junto com o livro, esses exercícios. Eu acho... exatamente, ó. Tá vendo esse exercício? É exatamente o que eu fiz. Tanto que eu lembro que eu já tinha lido há um tempo atrás algumas coisas assim, e o meu cérebro tá voltando que dava pra fazer essas coisas, ó. Então a gente pode definir, tipo, uma struct aqui já dá um nome.
com um ponto. E no caso é com um width e um height, assim, tipo width e height. E precisa dos tipos, certo? Sim. E o resize diz os tipos aqui. É só números, mas vamos fazer i32. Não pode ser negativo também, width height, né? U32. Ó, que maneiro, e daí ele imprimiu tudo aqui. Top. Vamos pra próxima. Enums 3, último exercício de enums, e depois dele o que nós temos? Strings, mas isso vai ficar para próximo episódio, eu imagino. Vamos lá, struct point enum message, que é quase o que a gente fez, ele usou o tipo 64 aqui, o 64. Struct state with o 64 height position é um point, message é uma string, color e quit é um booleano. Isso aqui é basicamente a mesma coisa, certo? State resize, uma função fn move position, fn echo, change color, quit, process, meu Deus, tá, cadê o to-do? Peraí. To-do, crie uma expressão de match para processar cada uma das mensagens. Tá. Isso aqui é que nem algumas linguagens usam pattern matching, tipo Scala, Haskell também, eu acho. Enfim, as linguagens mais modernas, a gente vai fazer pattern matching dos enums. De novo, eu já tinha visto que tinha isso em Rust também. E a gente vai fazer assim, if é um resize, como se fosse, chama a função resize. If é um move, chama a função move position. E daí a gente, inclusive, tem os tipos aqui pra fazer, né? Só que eu não sei como é que faz essa sintaxe. Deixa eu ver se o H me ajuda. Com o primeiro passo, defina os enums para compilar o código sem erro. Daí cria a match expression na próxima. A gente já está com o enum definido, né? Note que você precisa desconstruir a mensagem. Pô, a gente vai ter que ler o livro. Eles estão assumindo que tu tá lendo o livro junto aqui, eu acho, né? E acabei, eu não mostrei na edição pra vocês, mas é que tinha no início do capítulo que dizia enums e pattern matching com enums. É basicamente por isso que eu tô no caminho certo aqui já. Onde é que está o pattern matching? Isso aqui, ó. Enum coin, tipos diferentes de moeda. Valor em centavos, recebe uma coin, retorna o 8, né? Unsigned 8. Match da variável coin, e daí ele faz coin de penny, retorna 1, coin de níquel, retorna o 5. Match de message. Se for message.resize, retorna resize. Só que daí, claro, tem parâmetros com cada uma, né? Mas enfim, se for message de move, retorna move de alguma coisa. Isso se chama move position. Se for message de quit, que é o que eu tô lembrando porque tô vendo ali, a gente vai chamar quit. Inclusive o primeiro parâmetro é sempre self, então já vamos botar self aqui. Se for message de change color, a gente chama change color. Legalzinho isso aqui, porque tá mostrando como tu faria, sei lá, tipo um sistema de um processamento de eventos, uma máquina de estados e tal. Quem já fez um projetinho que usa esse tipo de controle de fluxo aqui deve estar imaginando. E daí o próximo é echo. Message echo. E a função também é echo self. Tá, beleza. Aí agora ele já disse assim, vai dar erro, eu tenho certeza, porque as funções elas não são só recebendo self, ó. Tu não chama self, eu tô escrevendo como se isso aqui fosse Python. Tu chama self ponto a coisa, né? Como se fosse um método. Ups. O pessoal que sabe mesmo a linguagem deve estar crinjando. Mas enfim, né, pessoal? É o exercício.
self.quit. Aí assim, né, para quem não sabe, esse self é o próprio objeto que tem o método, né? Ele aparece como parâmetro aqui na função, e quando a gente chama, por exemplo, self.quit, já está pronto. Ele só tem o self como parâmetro, não precisa botar nada porque foi ele que chamou. Esses outros métodos têm coisas. Então eu imagino que vai dar erro nesses aqui. Tá. Vou tentar ver o primeiro erro. Message move self.movePosition. Vamos dar uma lida no livro. Exatamente o que a gente estava precisando, ó, porque ele disse aqui, tem o enum, que é estado dos Estados Unidos, tem todos os estados aqui, e tem o enum coin e o quarter, ele tem um tipo que é moeda dos Estados Unidos. Então, o quarter é um tipo específico que ele vai ter um subtipo que vai ser definido pelo outro. E quando a gente dá match com ele, a gente faz state, tipo bota o state numa variável, ó, ele imprime o state aqui. Então acho que extrapolando por isso, sem ter que voltar a ler o livro, width, height, a gente precisa aqui. Então quando a gente vem no resize, a gente faz assim, width, height, será que funciona? Vamos dar uma olhada. O próximo erro que tá dando é do point, né? E daí o point, e eu notei que tem uma coisa, o point, aqui ele tem um width height, aqui ele tem um treco que se chama point, xy. Então é que nem o state ali, eu acho, ó, point, e aqui é point.x, point.y. Ó, cada vez menos erro. Echo é uma string. O que tá escrito aqui em cima? String. Então a gente bota uma variável também, tipo str. Vamos botar message. MSG. Que também é o que o pessoal bota na comida chinesa pra deixar as coisas mais salgadas, né? Change color é o que? 3 cores. Ou uma tupla. Como é que tá definido ali? É uma tupla. E aqui ele recebe o que? 3 parâmetros. Será que a gente pode fazer RGB? Tô chutando aqui. R,G,B. Vou tentar. Tá quase. A resize não é uma tupla ou uma struct. Campos da struct estão sendo ignorados. Tá, mas olha a sintaxe que ele botou aqui. Width e height. É isso? É assim? Eu tô tentando, na minha cabeça, acho que funciona, na minha cabeça inventar uma sintaxe que faz sentido, mas não é necessariamente a certa da linguagem. O que tá dando errado? Self.movePosition esperava point. Encontrei U64. Ah, porque ele não recebe os pontos, ele recebe só um point mesmo. Move position, point. Tentei ser mais esperto que o negócio. Ah! Tudo funcionou. Tá, peraí. Deixa eu ver isso daqui que a gente fez. Aqui a gente pegou o width height e botou o width height. Aqui a gente pegou um point como variável e mandou o point. Aqui a gente pegou o message, MSG e mandou MSG. Aqui a gente mandou RGB porque era uma tupla, certo? Tá. Achei interessante isso, pessoal, porque isso parece quando tu tá fazendo um sisteminha... Ah, aqui mostra que ele tá fazendo um sisteminha de mensagens, olha só, porque é assim que fica, ó. Estado... Ele cria um estado com como é que tá o estado do sistema. Aí ele faz estado.processa uma mensagem de resize. E daí ele manda processa uma mensagem de move, processa uma mensagem de echo. E daí depois tu testa como é que tá o estado da coisa. Que nem eu disse, é pra vocês fazerem uma máquina de estados, entendeu? Vocês têm um sisteminha que ele tem os valores. E daí, como se você estivesse fazendo uma auditoria dos valores, tá ligado? Ao invés de tu modificar eles, tu gera uma mensagem que diz qual vai ser a modificação e tu manda pro sistema e daí ele pode meio que validar ela, embora aqui ele só aplique, tá ligado? Ó, tu pode meio que fazer uma validação
fazer uma modificação e aplicar. Isso aqui enfim, eles montaram um sisteminha de processamento de mensagens e atualização com bem pouco. Achei interessante. Beleza, camaradinhas, finalizamos. Ficou um pouco mais difícil, né? Eu acho que deu para notar que já demorou mais. Nós fizemos 16 exercícios hoje e ainda tem de um total de 94 no Rustlings inteiro, então ainda tem uns bons 58 exercícios pra gente fazer. Próximo episódio, se a gente continuar, vai ser strings, né? E vai ser bastante dúvida que eu tô tendo. Gostei bastante dessas structures, achei interessante a questão de memória. Não sei direito se eu ainda consegui internalizar isso, se eu tô achando útil, porém é uma coisa diferente, né? E eu acho que eu tô sentindo isso desafiar um pouco a maneira como eu programava linguagens de baixo nível. Interessante, né? Vamos ver no que vai dar. Se vocês curtirem, deixem os comentários. Se eu cometi qualquer coisa aí, qualquer pecado contra os caranguejos do Rust, né? Contra os rustáceos, vocês podem me falar. Tem coisas ainda que eu não entendo, né? Mas estamos aqui sempre para aprender, beleza? É isso aí, nós nos vemos na próxima. Até mais. Falou!